Gênese no lar, Gênese no lar, Evangelho no coração, manhã de bênçãos, de intercâmbio, manhã de reflexão. Ó Senhor, sê bendito em nossas vidas. Te agradecemos por tudo, pelo lar, pelo alimento. Obrigado, Senhor, pelo remédio. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que nos concede nesse instante de profundas transformações. Que possamos todos, nesse momento, mergulhar dentro do coração, na nossa intimidade, mentalizando aqueles quadros da natureza que nos tragam paz, motivação, forças interiores que desabrocham a partir da nossa atividade psíquica, mental, apertando o play da coragem, da boa vontade, que a nossa fé nos veicule aos princípios que norteiam, que acreditamos ser os melhores, inspirados pelos benfeitores da vida maior, que nesta manhã se fazem presentes, com aquele carinho de sempre, com aquelas expressões que traduzem a divina misericórdia. Ó Senhor, muito obrigado. Mas em nossa oração ainda rogamos por aqueles que sofrem, acamados, nos lares ou hospitais, nas doenças psicológicas, nas obsessões, nas influências negativas que amealhamos do mundo espiritual. Ajuda-nos, Senhor, para que a luz se faça e que nós possamos nos veicular cada vez mais com os teus ensinos, que já é sabido, promovem um bem-estar para sempre, não apenas momentâneo. Uma vida nova, um tempo de bênçãos que tanto ansiamos. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado aos espíritos que trabalham na casa de Kardec e Amélie Boudet. Muito obrigado por vocês terem se compromissados com esse nosso encontro. Hoje, passando da marca de 521, nós só temos que agradecer, pois tantas bênçãos aqui foram disponibilizadas. E eu não tenho dúvida de que somos melhores do que quando começamos esse empreendimento. Então eu só tenho que dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E muito obrigado também a vocês que compõem esse trabalho e já se sentem pertencentes. Pelas manhãs de segunda a sexta, estamos aqui unidos. Alguns nem se conhecem. O que importa é que estamos felizes por ingressar nessa atividade que esparge o bem, a concórdia, a harmonia, a ordem, o progresso. Essa é a ideia. Por isso, saiba o tanto que você é importante. Tanto é verdade que nós te pedimos que colabore se inscrevendo no canal, porque essa inscrição é muito importante para as plataformas promoverem ainda mais o nosso encontro, que objetiva a formação de uma família. Se é numerosa ou não, isso não nos interessa,
porque é a Jesus os resultados e aqueles que serão beneficiados. Acione o sininho das notificações e olha, pessoal, se você gostar, dá aquele like, aquele dedinho para cima aí. Se não, fique à vontade. Agora, o diferencial é quando você compartilha. Ontem eu recebi uma mensagem de um coração muito querido que participa com a gente. É uma pessoa da família. E ela me disse: estou te ligando para agradecer. Nem sempre consigo acompanhar ao vivo, mas não deixo de refletir com Gênesis no Lar todos os dias e como isso tem me feito uma pessoa melhor, mais feliz, mais fortalecida e equilibrada. E tem aqui umas 2 ou 3 pessoas que eu mando sempre e elas também estão gostando. Isso para nós é um presente de um valor incalculável, porque significa que está valendo a pena a gente vir, se esforçar. Perceberam? Então eu faço das minhas palavras as palavras de muitos, que eu não tenho dúvida que sentem o mesmo. Espero que a água da renovação, a proposta do batismo, das grandes mudanças, realmente dialoguem com você, para que você se liberte, seja livre, a partir do universo mental da sua consciência. Que Deus nos abençoe. Com muita alegria, Gênesis no Lar nessa manhã traz como tema: não vos enganeis. Vamos lá? Não vos enganeis. Quem vai nos visitar hoje? Adivinhe. Ele não falha. Ele sempre está aqui com a gente. Trata-se do nosso querido Emmanuel. A equipe numerosa que nós ficamos conhecendo aqui na Terra, tendo Chico Xavier, seu representante. E agora, Gênesis no Lar tem nos oferecido um passaporte para nos matricularmos nessa escola fundada lá em Pedro Leopoldo, ou em Paris com Kardec. Ou seja, todos os núcleos prosseguem, mantendo a tocha acesa. Por isso, contamos histórias para não perder, para que a memória não seja avassalada por apenas informações imediatas que nem sempre agregam. Então não perca o carro da história. Sempre procure observar o que a história nos oferece, os feitos, os gigantes, os exemplos, aqueles que deixaram um legado de generosidade, de solidariedade, de humanidade, não podem ser esquecidos. Seus pais, seus avós, a sua tradição familiar, tudo isso é muito importante para que a gente possa contribuir na formação de uma nova geração que precisa de referência como nós precisamos sempre. E a nossa referência é Jesus, o símbolo maior. E todos aqueles que procuraram dialogar com a mensagem do Cristo serão sempre muito bem-vindos, relembrados com alegria, com gratidão, com aquele sentimento de eterna amizade. Muito obrigado a todos eles que passaram pelas tradições, pela história humana, construindo esse rico livro. Que alegria! Não vos enganeis. Vamos, então, sem delongas, trazer Emmanuel? Pois bem, amigos, a mensagem de hoje está inserida no livro Harmonização. É um livro fininho, da editora Gen, que também é uma das minhas preferências. Aquele frasco de perfume pequeno, mas que traz no seu conteúdo algo de sublime. E
a matéria, não vos enganeis, será então a partir de agora o objeto das nossas atenções. Então vamos lá? Vou disponibilizar para vocês na tela. Só um minutinho, por gentileza, que eu estou com o computador hoje, está meio, como diz os meninos, bugado. Então nós temos que ter um pouquinho de paciência aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu desprezo. A definir que a técnica não pode atrapalhar, ela tem que ajudar. Última tentativa, tenha fé. Aí, deu certo. É só ter um pouquinho de fé. Não é pouca fé. É um pouquinho só. Porque senão se você põe a dose do café aí, esquece da fé. Ah, começou você a brincar. Assim que é bom. Vamos lá. Não vos enganeis. Emmanuel recolhe para análise o versículo 5 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. O texto diz assim: E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane. Sensacional. A gente aqui, que matriculamos e estudamos já há algumas décadas na Escola de Evangelho à Luz do Espiritismo em Belo Horizonte, que foi adotado uma alcunha para esse estudo, miudinho. Quando a gente passa os olhos num texto, naturalmente vem à memória reflexões que ficaram marcadas na nossa intimidade. Então, o método é o seguinte, observe. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer. Bom, você já recebeu a passagem, nós fomos para Galiléia. Jesus e os discípulos. Imaginem o cenário, que bênção. E o texto, Emmanuel, propositalmente, oferece um versículo pequenininho. E o que nós podemos encontrar nessa mensagem? Que Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer. Significa que houve um diálogo anterior, iniciado. E o momento importante é a atuação de Jesus face ao movimento do discípulo, que endereçou-lhe uma pergunta. Professor e aluno, nós somos eternos alunos do Cristo. E precisamos aprender com ele, porque a vida vai nos oferecer a oportunidade de colocar em prática a lição. Então é necessário verificar como que Jesus responde. Qual é a didática? Qual é o jeitinho? Você tem a sua identidade. Você tem a sua característica, o seu potencial. Então é necessário valorizar para usar bem. A definir que o assunto espiritual ele é oferecido quando surge a necessidade. Você não sai por aí de qualquer forma. E, naturalmente, a circunstância vai apontar. E nós temos que aprender a responder. E ele vai dar o tom da nossa conversa de hoje. Olhai, que ninguém vos engane. Também dá uma notícia para a gente. O diálogo filosófico estava sendo trabalhado sob o ponto de vista da verdade, atendendo dúvidas, insegurança, e ao mesmo tempo aquela dica salutar, prudência.
Não vai com toda a sede ao pote. Interior de Minas a gente aprende um pouco desses adágios aí. Não vá com tanta sede ao pote. Todo movimento sugere um complexo processo do aprendizado. Etapas. Guarde isso. Não perca o menor ensejo, a pequena possibilidade. Não despreze a semente, pois ela será o fruto, a árvore, a flor, a resposta, o alimento, a folhagem do amanhã. Mas também não se contente com o pouco. Abra para que haja o crescimento, a florescência, a frutescência. Perceberam? Ou seja, a essência da vida vai ganhando espaço. Então olhai, que ninguém vos engane. Na atualidade, quando os grandes conflitos atormentam os povos, é interessante recordar ensinamentos do Mestre, por demonstrar o caráter sempre novo de suas lições sublimes. Caráter sempre novo. Então as refutações, os ataques à mensagem do Evangelho vão dizer que é coisa do passado, envelhecido. A mensagem do Cristo, sublime, é atualíssima, porque ela é atemporal. No momento que passa, fala-se da arma psicológica do quinta-colunismo. Quinta-colunismo. Pesquisem aí. Organização dissolvente das energias internas das nacionalidades. Comenta-se a situação criada por elementos dessa natureza. Destaca-se-lhe o perigo. Opa, aqui merece um cuidado. O Emmanuel está comentando o que está sendo comentado. Ele não está dizendo que existe ou não existe. Mas é um fato. Organização dissolvente das energias internas das nacionalidades. Então é um movimento que está trabalhando contra o desenvolvimento das nações? Foi isso que você compreendeu? Vamos prosseguir. Entretanto, há 20 séculos, Jesus recomendava aos continuadores, os seguidores, os discípulos, os afins à sua causa, que é a causa divina, do amor, da justiça, da ciência. Jesus recomendava atenção nesse sentido. Então, há 20 séculos. Então, esse movimento dissolvente das nações, ele não é novo. Vocês concordam? É isso que eu estou interpretando. Se eu estiver errado, por favor, hashtag Casalberto, não é isso não. Nós estamos aqui juntos. Continuando com Emmanuel. Ele, por enquanto, só está nos oferecendo o texto. Daqui a pouco ele entra em cena. Espero. Por favor, hein? Vemo-lo no Evangelho de Marcos, respondendo à consulta da multidão referente ao trabalho renovador do futuro. E, em primeiro lugar, induz o discípulo à vigilância, para que ninguém o engane em seu ideal sublime.
com essa atitude, queria esclarecer o Senhor que os insucessos nunca vêm essencialmente do exterior, da pressão de armas furiosas, do criminoso ataque da violência. A derrocada começa também de dentro para fora. Ele não está desconsiderando a derrocada de fora, mas ele fala que também começa de dentro para fora. Capitular o cristão diante do mal, escutar-lhe os alvitres venenosos, no pressuposto de ganhar títulos fáceis, é perder a grande batalha da vida. O trabalho do Cristo é a instituição universal da verdade e do bem. E se as menores instituições do direito humano são defensáveis, que não dizer da organização sublime do Salvador? Toda atividade defensiva da paz, digna e laboriosa, é cooperação com Jesus. Mas as esferas numerosas de trabalho comum estão cheias de aprendizes descuidosos e invigilantes. É preciso, porém, que os espíritos enganados se renovem. É preciso, porém, que os espíritos enganados renovem interpretações e revejam caminhos percorridos. Obscurecer, falsear, iludir constituem armas invisíveis e mortíferas dos que operam a confusão. O discípulo do Cristo não deve ignorar que se encontra em luta permanente contra o mal, em si mesmo, e não deve desconhecer que a falência nasce do engano, da insegurança e vacilação. Quando tantas coletividades se aprestam à defesa da ordem e dos princípios cristãos, lembremos que o mestre não esqueceu de incluir a coluna da mentira entre os mais implacáveis inimigos da humanidade liberta. Emmanuel. Obrigado, professor. Obrigado pelo seu carinho dadivoso, pela sua entrega, pois o seu progresso reflete, inspira-nos como candidatos à sua amizade, ao seu empenho. Nos sentimos pequenos face ao que devemos fazer, mas extremamente motivados pelo seu carinho, pela sua atividade profícua, o método fraterno de nos ensinar, em nome do Cristo. Agora vamos sentar nós outros em grupo, fazer aquela rodinha. E você sabe que eu gosto de sentar no chão para a gente poder rabiscar e sujar a roupa, para a gente se sentir criança, sem ficar preocupado se o batom tá
está no lábio, se o perfume está em dia, se o smoke, se a camisa está amarrotada. Não estou dizendo que você não vai fazer isso. Mas aqui nós não estamos interessados com a aparência, não. Aqui eu estou interessado em ser o que eu sou. E confirmar isso. Inclusive entendendo que eu preciso de melhorar. Sabendo que eu vou melhorar. Isso é fato. Eu já melhorei tanto, por que não mais? Ah, pois bem. Então vamos lá. Nós temos um desafio na evolução que o Emmanuel trabalha aqui de uma forma muito peremptória, muito clara, certeira. Definir quais são os nossos princípios. A sabedoria está em buscar clareza e fé. Clareza no entendimento, nos objetivos que queremos alcançar. Filosoficamente, o Espiritismo nos ensina que nós estamos na Terra para desenvolver o entendimento, principalmente quanto à finalidade da vida. Para que existir? Isso é a base de qualquer filosofia. Para que existir? Então, a filosofia hedonista, materialista, vai dizer assim: para você viver em sociedade, cuidar dos medos, das dores, mas também investir no prazer, curtição. O que vale é se realizar em si mesmo, com a sua identidade própria, e que a sociedade se ajuste a nós. Porque o que me importa sou eu, é o eu. É ou não é isso? Como que nós somos educados? Aí hoje em dia se discute os modelos. Modelo antigo, modelo novo. Infelizmente, um percentual considerável da sociedade quer instituir à força um modelo que nos afasta ainda mais das nossas realidades, das nossas necessidades espirituais. Quando você é chamado para desenvolver ambição, ganância, aspectos da imperfeição social, aqueles valores que a sua consciência, porque o código moral não está no modelo de fora, embora represente também. O código moral está dentro. Então, quando eu vivo pensando apenas em mim mesmo, que se dane o mundo, eu posso ser vitorioso na terra, no ambiente que eu morejo. Posso viajar pelo mundo inteiro sem gastar um tostão, como fala a música. Sem gastar um tostão naquela ideia de menor esforço. Com isso, as minhas responsabilidades são frágeis. Eu assumo uma responsabilidade com um companheiro ou companheira, vamos casar, vamos nos unir. Existe hoje um modelo discutível, no próprio cenário desses debates, que o grande lance não é ter filho, não é trazer problema, é viver como dois namoradinhos eternamente. Vamos pensar com muito respeito a quem pensa dessa forma? Qual a perspectiva de durabilidade desse relacionamento? Pensem nisso. Eu não quero polemizar, pelo contrário. Eu quero discutir que, por exemplo, se a gente não se une com o objetivo claro de progredir,
e progredir em todos os setores possíveis. Você pode definir um campo do progresso na sua concepção e junto com aquele que está com você, e o diálogo não passa por ter filhos. É possível? É possível. Não existe obrigação. Mas vocês concordam que quando a gente abre a perspectiva de criar uma família, não só para realizar ou se autorrealizar como pai, como frutificante, que perpetua, não é só nesse sentido. Quando você recebe um filho, não dá uma ideia de que você vai auxiliar também no progresso deste filho? E para assumir essa tarefa, nós não temos que abrir mão das nossas regalias? Gosto das irreverências vez por outra. Eu costumo brincar aqui em casa com os meus filhos. Olha, o Chico Anísio disse que filho é bom demais, mas dá trabalho. Isso é uma brincadeira. Mas, essencialmente, dá muito trabalho. A gente pode entrar numa senda aí de viver em função de trabalhar para favorecer o encaminhamento. Com isso, eu estou colaborando com a evolução deles. Mas vocês concordam que, filosoficamente, eu estarei tendo um vasto campo de trabalho sob o ponto de vista do desenvolvimento das virtudes? Não é muito mais complexo lidar com uma família do que lidar apenas com as suas próprias necessidades numa vida individualizada? Ou particularizada num contexto de viver apenas num ambiente restrito de 2, 3, 4. Quando Jesus fala do amor, ele fala do amor à humanidade, que passa pelos pares, pelos afins. Por que você está caminhando por aí, Casalberto? É porque eu acho que foi o material que me disponibilizaram. Eu sentei aqui, não vim com caso pensado. Eu sempre sento aqui para trabalhar espontaneamente com as inspirações que chegam para nós. Porque o trabalho também é espiritual, embora, sob o ponto de vista humano, é da responsabilidade da equipe da FEAC, ligar o computador, preparar o texto, as imagens, mas quem conduz são os espíritos. Então eu estou falando para mim mesmo, em primeiro lugar, porque eu sou o maior necessitado. Eu tenho que vencer essas ideias materialistas. Essa persona que vive criando rótulos, preconceitos, divisionistas. E que essa persona se encanta de uma forma muito fácil com a mentira. Eu trouxe, de uma forma respeitosa, essa ideia desse novo modelo, porque eu dialogo com as pessoas e elas me trazem muitas dificuldades nos desabafos, nos atendimentos fraternos, no nosso trabalho terapêutico. E a gente observa que se torna um senso comum de que, por exemplo, a moral para uma geração que está surgindo, ela é um dos temas mais complexos de se debater. Porque a moral, a ética do comportamento é associada com um mundo que está sendo destruído por uma pretensa ideia de progresso, as chamadas ideias progressistas. Percebam bem. Que ideias são estas? Que, por exemplo, a monogamia ou poligamia é apenas uma questão de preferência. Que não tem problema nenhum ser poligâmico. Eu escutei isso outro dia, pessoal, no consultório. Por quê? Ser monogâmico é uma proposta religiosa de uma cultura judaico-cristã ou
muçulmana, aí entra nos territórios polêmicos que não nos importa. Mas observem o Espiritismo como mensagem de sustentação para a nossa caminhada com segurança. A gente aprende em Espiritismo que a família é o núcleo básico da evolução, é a célula principal. Então, quando a família é atacada, a gente tem que ter a tranquilidade de avaliar o que está sendo proposto para destruir o que foi construído milenarmente. O chamado mundo pagão era poligâmico, não era? Os pares eram modificados sem qualquer nível de responsabilidade um para com o outro. Era apenas uma questão de atendimento às necessidades ali daquele momento, no campo das paixões e etc. Quando surgiu, quando proliferou o monoteísmo, que não começou com Moisés, começou no Egito Antigo. Vocês conhecem as histórias, por exemplo, de Akenaton? O Deus Sol, o Deus único, o todo. E essas ideias foram se aprimorando, até que veio o povo hebreu para o planeta, trazendo uma base social que tem na família o seu fundamento. Ensina Emmanuel, o professor, no livro A Caminho da Luz, que um dos compromissos desse povo foi trazer o instituto fraterno para o mundo, a família. E isso se espalhou. Então, o modelo de família é um modelo que naturalmente vai passando por ajustes, por aprimoramento. Porque na família nós temos o centro essencial dos nossos reflexos. Nós temos ali o material que nós precisamos para a evolução individual. Então, abrir mão da família, na visão moderna, sei lá, acadêmica, no universo dos intelectuais que estão descolados da espiritualidade, o modelo de família envelheceu e morreu. Agora teremos um outro tipo de família. Aí vão se discutir questões outras das expressões de identidade, sob o ponto de vista de gênero e etc. E, na verdade, isso apenas é para confundir. Porque eu não estou falando aqui que a família tem que ser de homem e mulher, ou família só de mulher ou só de homem. Não estou discutindo isso. Porque família é família. Família é união de corações, não de corpos. Os corpos fazem parte para perpetuação, ok, combinado. Mas eu estou falando de relação respeitosa, que a família sugere. Porque para você conviver, você tem que ter um respeito mútuo. Ah, mas respeitar depende do ponto de vista. Por exemplo, eu posso viver com um par, seja homem ou mulher, isso não interessa. E no nosso acordo nós somos livres para, por exemplo, viver experiências com outras pessoas no campo das relações sexuais e etc. Pode, pode. Combinado não é caro. Mas eu pergunto para vocês, qual é esse diálogo no que remonta ao atendimento aos nossos anseios espirituais? Compromisso, honestidade, transparência, equilíbrio. E lidar com a sexualidade também faz parte da nossa evolução espiritual. Porque o diálogo é para priorizar o espírito e não o corpo, a paixão. Perceberam? E não se engane quando nos relacionamos, mesmo que seja num aperto de mão bem distante. Ali está havendo uma troca energética.
Ali nós podemos compensar, motivar, equilibrar, como podemos nos adoecer também. Depende do que brota da alma, das forças que nós irradiamos. Desculpem ter caminhado por aqui hoje. Mas Jesus nos falou para não nos enganarmos. Então, quando aumenta os conflitos entre os homens, observem como fica patente o ataque, velado ou não, sutil ou ostensivo, a proposta do amor em essência. Amor verdadeiro. E a ideia é substituir pela paixão. A solidariedade desprendida, fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse, sem se apoiar no apoderamento, recursos amoedados, ou reconhecimento falacioso, vaidoso, fica em segundo plano? Não, com Jesus não. Jesus nos conclama a observar o que acontece lá fora, porque reflete também o que está dentro. Então, vileza, sedução, também está na nossa intimidade. E devemos estar com os olhos atentos para cuidar, para domar. Não é para se sentir culpado porque teve aqui. Não. Nós não estamos discutindo de forma que você se sinta inseguro. Pelo contrário, que você se sinta convicto do que você quer fazer. Aí é que está o diferencial. Você sabe o que você quer para você? O que faz bem para você? Porque o que faz bem para a coletividade não necessariamente faz para você. O que faz bem para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu companheiro ou companheira, não significa que é. Gente, o assunto é mais complexo do que esses minutos sugerem que aprofundemos. Não dá. Por isso é que o estudo na casa de Kardec ele é continuado. E de vez em quando a gente passa por aqui, vai acolá, mas sempre com o objetivo de entender que existe uma batalha, existe uma obra que está sendo construída. E o cristão não se perde em conquistas fáceis e nem mesmo teme perder a batalha, porque ele não vai perder. Porque a batalha com Jesus é a batalha do Espírito e nós somos imortais. Se eu não tiver claro que o meu objetivo é a vitória do Espírito imortal, eu vou sim negociar com as imperfeições e vou deixar as coisas acontecerem assim, fingir que está tudo bem. Naturalmente eu vou ficar frágil, né? Porque quando não tem sustentação moral e espiritual, qualquer abalo sísmico aí é motivo para o indivíduo entrar em pânico. Quantas bilhões de pessoas que estão completamente sem chão, com medo de ter uma terceira guerra mundial? Quantas milhões de pessoas se desarvoram quando recebem um diagnóstico de um câncer? A perda de um ente querido? Ou a informação que o filho, a cunhada, a nora está à beira do precipício? Quando nos desvinculamos, mesmo que momentaneamente, das nossas crenças e dos nossos princípios, nós somos barcos à deriva, levados por qualquer mentira. Acreditamos que esse cenário atual em que as pessoas são censuradas, é tirado delas o direito de se manifestar, por exemplo, no campo social, é base da nossa Constituição. E o que a gente está vendo por aí? As pessoas sendo impedidas por militância política. Você acredita que esses movimentos serão vitoriosos? Nós não podemos acreditar nisso. Eles estão lá e depois vão amargar o preço
de trazer infelicidade para as pessoas. Eu passeava com um médium pela rua. Surge um andarilho. Nos penalizamos, nos sensibilizamos com um companheiro. Maltrapilho. Com um odor desagradável. E começamos a observá-lo com revolta, rasgando sacos de lixo nas lixeiras, chutando portões. Aí eu falei para o médium, não olhe para ele não se sentir invadido. Olhe para aquelas flores à nossa frente. Mas vamos com a nossa mente envolver o companheiro. Assim o fizemos. E à medida em que orávamos, à medida em que envolvíamos com carinho, observamos que ele foi mudando o comportamento. Ele foi como que acalmando, refreando. Nesse momento o médium entra no painel do passado do companheiro. Ele foi uma pessoa que teve muito poder, dinheiro, influência, infelicitou. Criou guerras, mentira, corrupção. E trouxe para os seus pares e para si mesmo o resultado da violência, da rebeldia. O pânico, a morte, um cenário triste no mundo espiritual. Vagou por muito tempo entre rebeldia e conflitos. Até que a providência divina envolveu pelos braços de sua mãe e ele se tocou de alguma forma. E descobriu que teria que percorrer um campo vasto para reparar, debaixo de muitas dificuldades. E ele entendeu que aquilo era o melhor e pediu a oportunidade. E reencarnou. Para que na sociedade pudesse se reajustar. Mas não deu conta. Face os hábitos implementados às quedas vivenciadas. Foi se revoltando, se rebelando contra a família, contra o sistema. Entrou para os terrenos da droga, caiu novamente. E perambulava pelo mundo porque não deu conta de viver em sociedade. A mãezinha dele caminhava ao seu lado pelas ruas. E o médium pôde entrar em conexão com ela e ela, agradecida, afirmou: esse é o meu rebento querido. Eu vou com ele até o fim, pois não acredito no que falam no mundo. Eu acredito no que Jesus afirma. Nenhuma das ovelhas de meu pai vai se perder. E ele prometeu não nos deixar órfãos. Eu quero ser uma mãe que jamais vou deixar o meu filho órfão. Foi um painel vislumbrado numa dessas ruas, dessa cidade que amo tanto. Aquela que tem o mais belo horizonte. Que foi construída no coração das Minas das Gerais. Terra de evangelho, terra de aprendizado. Terra que viveu um dia aqueles que sonharam com a liberdade desse país. A liberdade de cada um, poder ir e vir, se manifestar. E hoje, no mundo espiritual, não só contribuem para o progresso dessa nação, integrando, engrossando uma fileira expressiva de espíritos que lutam com heroísmo no mundo espiritual para ajudar o Brasil.
que será protagonista. Anotem, o Brasil será protagonista da evolução desse planeta que não vai acabar, que não será destruído pelos incautos, pelos ambiciosos. Eles não têm o poder, pois o que impera é a vontade de Deus, que dá oportunidades, mas também retira-as. Concede reencarnação, como também em outros mundos inferiores. É assim, é da lei. Não para castigar, mas promover a educação das almas. Pessoal, não vos enganeis. Como afirma Paulo, as vãs conversações corrompem os costumes. Não vos enganeis. Iniciemos um trabalho a partir das mínimas escolhas que são definidoras. Os diálogos, convivência, frequência, o que assiste, o que ouve, vamos selecionar. E vamos sempre ter os olhos voltados para o Cristo que está dentro, a essência divina, que se intercambia com o universo de Deus. Com muita alegria no coração, certo que o assunto é vasto, é profundo, mas nós temos que ter a coragem de iniciar, de tratar dos temas. Senão, amanhã poderemos nos arrepender pela omissão. E como nós terminamos os nossos eventos lembrando dos cristãos dos primeiros tempos, recordemos que em momento algum eles abriram mão diante dos algozes de se proclamarem seguidores de Jesus. Pagaram o preço com a vida? Não. Receberam uma passagem para ir para o reino que eles tanto sonhavam, anunciado por Jesus. O reino dos imortais, da imortalidade da alma e da perpetuação do amor, alimento das almas, e que jamais separará, pois o amor é a própria união dos corações, independente dos lugares, das dimensões que vivemos. O amor é o laço eterno que vai nos aproximar sempre daqueles que amamos. Eu disse, repito, Gênesis no lar é oração, é meditação, mas é um projeto de ascensão. Não se esqueçam disso. Muito obrigado pela paciência. Desejo para você um dia sensacional de bênçãos. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.